Jeremias, capítulo 25. Jeremias recebeu do Senhor esta mensagem para todo o povo de Judá no 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Nesse mesmo ano, Nabucodonosor, rei da Babilônia, começou a reinar. O profeta Jeremias disse a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém: Durante 23 anos, desde o 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, o Senhor me tem dado suas mensagens. Eu as anunciei fielmente, mas vocês não ouviram. Repetidamente, o Senhor tem enviado seus servos, os profetas, mas vocês não ouviram nem prestaram atenção. Todas as vezes a mensagem foi a mesma: abandonem seus maus caminhos e suas más ações. Só então habitarão nesta terra que o Senhor deu a vocês e a seus antepassados para sempre. Não provoquem minha ira ao adorar deuses que vocês fizeram com suas próprias mãos. Então, não lhes farei mal algum. Mas vocês não me deram ouvidos, diz o Senhor. Provocaram minha ira ao adorar ídolos que vocês fizeram com as próprias mãos e trouxeram calamidade sobre si mesmos. Agora, o Senhor dos Exércitos diz: porque não me escutaram? Reunirei todos os exércitos do norte sob o comando de meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Eu os trarei contra esta terra e seus habitantes e contra as nações vizinhas. Destruirei vocês completamente e os transformarei para sempre em ruínas e em objeto de horror e desprezo. Acabarei com seus cânticos alegres e seu riso, e não se ouvirão mais as vozes felizes de noivos e de noivas. As pedras de moinho se calarão, e as luzes das casas se apagarão. Esta terra inteira se transformará em desolação e ruína. Israel e as nações vizinhas servirão ao rei da Babilônia durante 70 anos. Então, quando terminarem os 70 anos de exílio, castigarei o rei e o povo da Babilônia por seus pecados, diz o Senhor. Transformarei a terra dos babilônios em ruínas para sempre. Trarei sobre eles todos os terrores que prometi neste livro, todos os castigos anunciados por Jeremias contra as nações. Muitas nações e muitos grandes reis escravizarão os babilônios, assim como eles escravizaram meu povo. Eu os castigarei na mesma proporção do sofrimento que causaram com suas ações. Assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: pegue da minha mão este cálice cheio do vinho de minha ira e faça que bebam dele todas as nações às quais eu enviar. Quando beberem, ficarão cambaleando, enlouquecidas por causa das guerras que enviarei contra elas. Então peguei o cálice da ira do Senhor e fiz todas as nações beberem dele, cada uma das nações às quais o Senhor me enviou. Fui a Jerusalém e às outras cidades de Judá, e seus reis e oficiais beberam do cálice. Hoje, não passam de ruína desolada, objeto de horror, desprezo e maldição. Dei o cálice ao faraó, rei do Egito, a seus servos e oficiais e a todo o seu povo, bem como aos estrangeiros que vivem naquela terra. Também o dei a todos os reis da terra de Uz e aos reis das cidades filisteias de Ascalon, Gaza, Ecrom, e ao que resta de Asdod. Dei o cálice às nações de Edom, Moabe e Amon, aos reis de Tiro e Sidom e aos reis das regiões além do mar. Dei-o também a Dedã, Temá, Buz e aqueles que vivem em lugares distantes. Dei-o aos reis da Arábia, aos reis das tribos nômades do deserto e aos reis de Zinri, de Elão e da Média. Dei-o ainda aos reis das terras do norte, próximas e distantes, uma após a outra, a todos os reinos do mundo. E, por fim, o próprio rei da Babilônia bebeu do cálice. Então o Senhor me disse: agora diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: bebam do cálice, fiquem embriagados e vomitem, caiam para nunca mais levantar, pois envio contra vocês guerras terríveis. E, se não quiserem aceitar o cálice, diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos: vocês serão obrigados a beber. Comecei a castigar Jerusalém, a cidade que leva meu nome. Acaso deixarei que escapem do castigo? Não, vocês não escaparão. Trarei guerra contra todas as nações da terra. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Agora, profetize todas essas coisas e diga-lhes: de sua santa habitação nos céus o Senhor rugirá contra sua terra. Gritará como aqueles que pisam uvas, gritará contra todos os habitantes da terra. O estrondo de sua voz chegará aos confins da terra, pois o Senhor apresentará sua causa contra as nações.
julgará toda a humanidade e matará os perversos à espada. Eu, o Senhor, falei. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam, a calamidade virá sobre uma nação após a outra. Um grande vendaval está se formando nos confins da terra. Nesse dia, aqueles que o Senhor tiver massacrado encherão a terra de uma extremidade à outra. Ninguém chorará por eles nem ajuntará seus corpos para enterrá-los. Ficarão espalhados pela terra como esterco. Chorem e gemam, pastores perversos. Rolem no pó, líderes do rebanho. O dia de sua matança chegou, vocês cairão e se despedaçarão como um vaso frágil. Não encontrarão lugar para se esconder, não terão como escapar. Ouçam os gritos desesperados dos pastores, o lamento dos líderes do rebanho, pois o Senhor está destruindo o pasto deles. Campos tranquilos serão devastados pela ira ardente do Senhor. Como um leão forte à procura de alimento, ele saiu da toca, a terra dos pastores ficará em ruínas por causa da espada do inimigo e da ira ardente do Senhor. Jeremias, capítulo 26. Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor no início do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Assim diz o Senhor: vá ao pátio do templo do Senhor e fale aos habitantes das cidades de Judá que vieram adorar no templo. Transmita-lhes minha mensagem completa, sem que falte uma só palavra. Talvez eles escutem e abandonem seus maus caminhos. Então voltarei atrás e não enviarei a calamidade que estou prestes a derramar sobre eles por causa de seus pecados. Diga-lhes: assim diz o Senhor, se vocês não me derem ouvidos e não obedecerem à minha lei, que lhes dei, e se não derem ouvidos a meus servos, os profetas, pois eu os enviei repetidamente para diverti-los, mas vocês não quiseram ouvir, então destruirei o templo, como destruí Siló, o lugar onde ficava o tabernáculo. Farei de Jerusalém objeto de maldição entre todas as nações da terra. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram Jeremias falar na frente do templo do Senhor. Quando Jeremias terminou sua mensagem e disse tudo o que o Senhor lhe havia ordenado, os sacerdotes, os profetas e todo o povo o atacaram e gritaram: vamos matá-lo. Que direito você tem de profetizar, em nome do Senhor, que este templo será destruído como Siló? Que história é essa de que Jerusalém será destruída e ficará desabitada? E todo o povo o ameaçava em frente ao templo do Senhor. Quando os oficiais de Judá ouviram o que estava acontecendo, correram do palácio até o templo e sentaram-se para julgar a entrada da porta nova do templo do Senhor. Os sacerdotes e os profetas apresentaram suas acusações aos oficiais e ao povo. Este homem deve ser condenado à morte, disseram. Vocês ouviram com os próprios ouvidos que ele profetizou contra esta cidade. Então Jeremias disse aos oficiais e ao povo: o Senhor me enviou para profetizar contra este templo e esta cidade. O Senhor me deu cada palavra que lhes falei. Se, contudo, vocês deixarem de pecar e começarem a obedecer ao Senhor, seu Deus, ele voltará atrás e não enviará a calamidade que anunciou contra vocês. Quanto a mim, estou em suas mãos. Façam comigo o que lhes parecer melhor. Se me matarem, porém, saibam que derramarão sangue inocente. Vocês, esta cidade e cada um de seus habitantes serão responsabilizados por isso. Pois é verdade que o Senhor me enviou para dizer cada palavra que ouviram. Então os oficiais e o povo disseram aos sacerdotes e aos profetas: esse homem não merece a sentença de morte, pois nos falou em nome do Senhor, nosso Deus. Então alguns dos anciãos do povo se levantaram e falaram a todos que estavam reunidos ali. Disseram: lembrem-se de quando Miqueias, de Moresete, profetizou durante o reinado de Ezequias, rei de Judá. Ele disse ao povo de Judá: assim diz o Senhor dos Exércitos: o monte Sião será lavrado como um campo aberto, Jerusalém será transformada em ruínas. Mato cobrirá o monte onde hoje está o templo. Acaso o rei Ezequias e o povo mataram porque ele disse isso? Não, mas temeram o Senhor e lhe suplicaram por misericórdia. Então o Senhor voltou atrás e não enviou a calamidade que havia pronunciado contra eles. Estamos prestes a fazer grande mal a nós mesmos. Urias, filho de Semaías, de Quiriate-Jearim, também profetizava nessa época em nome do Senhor. E, como Jeremias, previu a mesma calamidade sobre a cidade e a nação.
Quando o rei Joaquim, os comandantes do exército e os oficiais ouviram o que Urias disse, o rei planejou matá-lo. Urias, porém, soube do plano e, com medo, fugiu para o Egito. Então o rei Joaquim enviou Elnatã, filho de Acbor, e outros homens ao Egito para capturar Urias. Eles o prenderam e o levaram de volta ao rei Joaquim. O rei matou Urias com uma espada e mandou sepultá-lo numa vala comum. Apesar disso, Aicão, filho de Safã, protegeu Jeremias e convenceu o tribunal a não o entregar à multidão para ser morto.